César Oliveira Correm. Esse é o nome do personagem de Ordem Paranormal que eu mais gosto. Personagem de player, né? E, cara, bem, no vídeo de hoje eu vou falar especificamente sobre o Cezinha, sobre o Kaiser, e falar sobre o quanto eu gosto desse personagem, o quanto que ele é um personagem muito identificável, pelo menos pra mim. E vamos lá, vamos discorrer sobre esse assunto. Bem, eu acho que não é segredo pra ninguém o quanto o Calango é um player muito bom. Inclusive, futuramente eu tô pensando muito em assistir Sacramento, até pra fazer review pro canal e tal. Porque eu escuto falar que ele é um bom mestre também, né? Então, voltando sobre a questão do César. O Calango, ele é um player muito bom. Muito bom. Ele, enquanto César, enquanto Balu, ele foi incrível. Mas o Cezinha, pra mim, é um personagem muito foda mesmo, assim. Eu lembro de assistir O Segredo na Floresta ao vivo, em 2020. E, mano, era muito foda ver um personagem ali que, querendo ou não, o Calango ele representava boa parte do fandom que tava assistindo O Segredo na Floresta. Porque era um bando de gamer, com aquela postura, né? Aquela postura de lagosta, né? Um bando de gamer que tava assistindo um bando de adultos jogando dadinho, né? Era o meu primeiro contato com RPG. E de cara, eu já me identifiquei com o César em inúmeros quesitos mesmo, sabe? Desde as questões da mágoa dele com o Christopher, dele ter sido abandonado emocionalmente, né? E até fisicamente, assim, pelo Christopher. Depois que o Christopher acabou morrendo daquela forma horrível, a minha empatia pelo personagem cresceu muito. Eu já gostava do César antes mesmo da morte do Christopher. Eu queria muito ver o desenvolvimento desse pai e desse filho juntos. Depois que o Christopher morreu, eu gostei ainda mais do César e pra mim o César se tornou muito, muito protagonista pra mim. É óbvio que todo mundo de O Segredo na Floresta é protagonista, todo mundo de Desconjuração também é, mas o César pra mim ele sempre era o diferencial. Por quê? Porque o Calango sabe jogar muito bem. O Calango é um player que, pelo menos pra mim, ele é aquele tipo de player encantador. Ele sempre vai tirar uma ideia muito mirabolante da cartola e fazer uma play muito foda. E isso enriquece muito os personagens dele, né? A marca que o Kaiser tinha, a marca que o Balu tem, ela é muito rica, ela é muito boa. O Calango é um player de RPG muito importante, assim, sabe? Infelizmente ele não tá mais em ordem, mas até os dias de hoje, o Calango continua sendo mencionado, fazendo parte da história de Ordem Paranormal, e isso é bem feito. Por quê? Porque o César, ele teve mais tempo de tela do que o Balu. O Balu teve pouquíssimo tempo de tela, né, se comparado ao César. Mas o Balu também é muito marcante. O Cezinha, pra mim, ele simbolizava uma pessoa comum que, de repente, descobriu todas essas paradas de paranormal e, de repente, tá tendo que lidar com isso, tá ligado? E pra mim, a forma como o César lidou com o Santo Berço e depois a forma como ele lidou em Desconjuração com as coisas fazia muito sentido, sabe? O César sempre teve esse lado mais introspectivo, né? Principalmente em Desconjuração, ele desenvolveu um problema de fobia social, tá ligado? E isso eu me identifiquei, de certo modo, assim, com ele. E é tanto que ele muda o nome dele pra Kaiser, tá ligado? Ele muda o nome dele pra Kaiser, porque ele não quer mais ser associado com César. O final de O Segredo na Floresta é muito traumático, é muito bizarro. E deixou toda aquela equipe lá muito triste e muito mal, tá ligado? E, bem, a gente continua com o César tendo toda a trama dele, tendo várias crises de pânico, em Desconjuração, né? É um personagem que sofreu muito. E aí a gente termina com o final de Desconjuração, em que ele se eterniza como um marco mesmo, um herói, assim como o Thiago fez, o César também fez, né? Para mim, a morte do César, ela, ela é muito simbólica, sabe? É uma morte que
Eu vejo muita gente já falando que é script, né? Eu mesmo já comentei sobre isso em um vídeo a respeito. Mas ainda assim, eu acho ela uma morte muito foda. Muito foda. Eu gostei muito. Ela é muito emocionante. Quando eu for fazer a review de Desconjuração, eu tenho certeza que eu vou me emocionar, tá ligado? Mas assim, cara, de verdade, o César, ele simbolizava, principalmente pra mim, na época da pandemia, eu tava vivendo um momento mais solitário, tá ligado? A gente não podia sair pra rua, tá ligado? Eu respeitei muito a quarentena na pandemia, então eu fui começar a sair pra fazer qualquer coisa, mano. Nossa, sei lá, já quando estavam vacinando as pessoas, tá ligado? E, poxa, me identifiquei muito com o personagem, tá ligado? E 2020 inteira, eu passei 2020 inteiro e 2021 consumindo Ordem Paranormal, né? De maneira, sim, sabe? Muito viciado, acompanhando todas as sessões. Na realidade, eu faço isso com Ordem desde sempre, desde o início, né? E o César, ele foi pra mim, ele foi muito importante pra mim, não só nesse sentido de identificação, mas no sentido de ver um personagem tão bem representado. O Calango interpretando muito bem César, o César sendo muito humano, tá ligado? Falho, né? Óbvio, como qualquer outro. E, principalmente, o César, ele demonstrando que ele realmente se importa com as pessoas em volta dele, tá ligado? Ele amava a equipe E, ele amava a equipe de Desconjuração, tá ligado? Ele gostava de todo mundo. E não é à toa que ele fez aquele sacrifício, né? Do Cinerário, lá do Cinerário e tal, que foi, pra mim, uma das cenas mais fodas de todo Ordem, tá ligado? É muito marcante mesmo. É tanto que o fandom até hoje comenta sobre isso. Porque não tem muito o que fazer, gente. A morte do Kaiser, ela é muito emocionante. Nossa, eu lembro que toda vez que eu reassisto ela, eu fico mal, tá ligado? Eu fico emocionado. Então, assim, é uma morte que ela é muito marcante pra mim, tá ligado? E outro ponto é que o César, ele foi, por causa da morte do Chris, né, do Christopher, ele foi o principal responsável para a mudança de chave em todo o Segredo na Floresta e que, como consequência, temos interpretações incríveis em todas as mesas, mas foi nessa sessão 4 que é o César lidando com o luto da morte do Christopher, que a gente vê o quanto o Ordem transcendeu mesmo o nível de suas interpretações, né? É tanto que no final de O Segredo na Floresta, a interpretação de todo mundo estava bem melhor, tá ligado? Foi uma evolução muito importante. Então, essa morte do Christopher, ela foi muito importante para a Ordem como um todo. Óbvio que o César é o rosto que iniciou essa mudança de chave naquele grupo da equipe E, né? Eles começaram a realmente se entenderem enquanto um grupo, se preocuparem de verdade mesmo, vendo que realmente eles podem morrer, que pode dar BO mesmo. E eu achei muito foda, sabe? Muito foda. Recentemente aí eu tinha reassistido a sessão 4, fiz até review no canal sobre. E é tudo isso mesmo, cara. Tem um simbolismo muito grande, né? O Christopher é um personagem também que ele teve pouquíssimo tempo de tela, muito pouco mesmo. Pouquíssimo tempo de tela e é marcante pra caralho. Eu sei que tem muita gente que acompanha a Ordem Paranormal que não assistiu O Segredo na Floresta, não faz ideia quem é Christopher, mas ele e o César, porra, eles são muito importantes pra esse universo, tá ligado? Muito mesmo. Mas, bem, era isso que eu queria comentar sobre o Cezinha. É um personagem que eu particularmente gosto muito. Vira e mexe, quando eu vejo o César em qualquer mídia de ordem oficial, tipo HQ de Desconjuração, eu acho muito foda. Eu gosto do personagem. Então, assim, é isso. César Oliveira Cohen é, pra mim, um dos personagens mais fodas de toda Ordem Paranormal. De personagem de player, ele continua, pra mim, em primeiro lugar. É o personagem que eu mais gosto. Em segundo, eu acho que vem o Joey. Se bem que ultimamente eu gosto bastante do Henry, do Bastet. Mas eu não sei se ele entra no top 3. Mas é isso. Muito obrigado. Valeu por terem assistido o vídeo até aqui. Amanhã terá mais um vídeo. Valeu. Falou. Fique bem.
E boa semana aí, né? Ai, obrigado, gente. Valeu, tchau.